Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e Dom Petrini, que está falando para comentar a Santa Liturgia da terça-feira, dia 16 de fevereiro. Neste dia, a Santa Liturgia nos apresenta, na primeira leitura, tirada do livro do Gênesis, a figura de Noé. Diz ali a Sagrada Escritura: o Senhor viu que havia crescido a maldade do homem na terra e tudo que projetava o ser humano tendia sempre para o mal. Então o Senhor disse: vou exterminar da face da terra o homem que criei. Mas, repensando melhor, viu que Noé era um homem justo. Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. O Senhor disse a Noé: entra na arca com toda a tua família, pois tu és o único homem justo que vejo no meio desta geração. De todos os animais puros, toma 7 casais, etc, etc. E depois ele diz: farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. E Noé fez tudo o que o Senhor lhe havia ordenado. Assim caíram sobre a terra as águas do dilúvio. É um novo começo através de Noé. Um novo começo para toda a humanidade, que é muito interessante porque muitas vezes um homem de uma família, depois de, quem sabe, irmãos e irmãos que ficaram perdidos, bagunçados, confusos, complicados na vida, na atividade econômica, nos afetos, com suas próprias famílias, de repente, um irmão que, pela sua retidão, pela sua ligação com Deus, com a sua palavra, com a sua igreja, com os sacramentos, então se torna um homem que renova toda aquela família. E não somente ele e os próprios filhos, mas também os outros sobrinhos, os irmãos mais novos, começam a ter um ponto de referência. É assim que sempre a graça de Deus age, em primeiro lugar, numa pessoa, mas depois se espalha ao redor daquela pessoa, no ambiente no qual ele consegue chegar. E o mesmo se deve dizer de um médico no seu lugar de trabalho. Todos os cantos, uma mulher na sua atividade de professora dentro de uma escola, quer dizer, a ligação com Jesus, o amor ao Evangelho, a atenção a estabelecer relacionamentos de caridade fraterna, de verdade, de sincero apoio ao crescimento de cada criança, certamente vai renovar. Não são inicialmente os alunos daquela professora, mas em pouco tempo toda a escola poderá beneficiar-se. É assim que Deus dá a graça de um novo começo. Mas a grande graça de um novo começo foi dada a nós através de Jesus Cristo. E a arca da aliança é a Virgem Maria. Ela é a arca que carrega este dom grandioso de Deus, pelo qual o mundo pode ter uma nova humanidade. Porque Jesus será então como um novo Adão e a Virgem Maria como uma nova Eva. Mas acompanhando a leitura, vamos imaginar como deve ter sido considerado Noé quando começou a arranjar tábuas para ir construindo a arca, que devia ser grande para poder acolher também muitos animais e tal. O que os vizinhos, quem que ficava sabendo deste homem que estava construindo uma arca que tinha mais ou menos o formato de um navio, mas que era muito grande, que era lá no alto de uma colina? Como é que eles deviam fazer piada e fazer chacota e dar risada e ofendê-lo na frente dos outros e tal? Até que veio o dilúvio, porque ele tinha esta total confiança e identificou que a palavra de Deus, a vontade
do Pai Criador. E assim também muitas vezes nós temos certeza de que a coisa justa a fazer é uma determinada coisa, mas ninguém parece entender. Mas quando temos esta clareza que aquilo é uma inspiração divina, que é um desígnio que vem da parte do Pai para a nossa orientação e para o nosso trabalho, nós permanecemos firmes e vamos adiante. E aquilo no tempo se revela como a coisa mais acertada para o bem, não somente da gente, mas de muitas pessoas do mundo inteiro. E o Evangelho é de São Marcos e relata uma história que só São Marcos nos traz e que é uma história muito especial. E diz assim: naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Nós podemos imaginar como entre eles devem ter começado a discutir para ver quem é que esqueceu. Não, mas eu pensei que você fosse buscar aquele saco com os pães, etc. Por isso que eu não me preocupava. Não, porque você é um irresponsável, você tinha assumido a tarefa de cuidar do pão, você comprou e não levou dentro do barco. Então, e um começou a acusar o outro, até que Jesus ficou preocupado e disse a eles: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. O que é o fermento dos fariseus? Nós podemos dizer, o fermento dos fariseus é a mentira, para se desculpar, para tentar fazer com que a pessoa se livre da acusação dos outros. Então vai mentindo, vai dando uma desculpa qualquer, esfarrapada que seja, só para dizer, não, eu não tenho nada a ver com isso e tal. Esta é o fermento dos fariseus. E o fermento do Herodes é o poder. Nunca mais eu vou dar a você uma responsabilidade porque você não presta, porque que é a típica atitude de quem tem um pouquinho de poder, que logo reclama dos outros e aponta a falha e mostra como é incapaz, como faz errado, etc, etc. E Jesus lhe diz, então, Jesus os advertiu, prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. E depois Jesus foi dizendo, por que vocês estão discutindo sobre a falta de pão? Ainda não entendeis? Vós tendes o coração endurecido, tendo olhos, vocês não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis. A que é que Jesus se refere? Ele mesmo vai dizer, ele se refere às multiplicações dos pães, que ele já tinha realizado. Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos recolhestes cheios de pedaços? E depois, quando eu reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vocês recolheram? Tal. E vós ainda não compreendeis? Quer dizer, Jesus pede aos apóstolos que o seguem mais de perto que confiem nele, que entendam que aquilo não era uma casualidade, um momento quando multiplicou o pão, que não era uma coisa momentânea, que era o poder divino agindo através daquele homem que era de profissão carpinteiro e natural da região da Galileia, da cidade de Nazaré. É esta a cegueira da qual Jesus reclama. Tendo olhos, não vedes. Não vedes o quê? O dedo de Deus agindo através daquele homem, Jesus, o Filho de Deus. E tendo ouvidos, não ouvem na mesma direção. Então, caros amigos, peçamos a Deus durante a missa de hoje que os nossos olhos possam ver e os nossos ouvidos possam enxergar, ouvir, reconhecer a mão de Deus agindo entre nós. Quando o sol se levanta e quando a chuva cai, quando encontramos uma criança que está brincando e aguardando todo o tempo do seu desenvolvimento, quando vemos um pássaro voando ou uma flor do campo, como diria Jesus, que logo vendo a flor se lembra de Deus que cuida com carinho de uma flor para que ela seja bonita, apesar de não trabalhar. Por isso não devemos nos preocupar com nada e guardar na memória a ação de Deus em nós.
para que se fortaleça a nossa confiança e possamos dizer: certo, Senhor, é contigo que eu quero enfrentar estas temporadas difíceis, e confiando na tua presença divina que vence o mal, é que eu avanço e dou os passos que correspondem à minha responsabilidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.